Olá, eu sou Débora Damasceno, coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo, e esse podcast é dedicado a você, psicanalista. Nós decidimos fazer uma série com temas típicos de quem está na clínica de psicanálise. O episódio de hoje é sobre dinheiro. Dinheiro não é, segundo Freud, um desejo infantil. Por causa disso, nós temos muita dificuldade de entender se a relação que a pessoa tem com o dinheiro tem base na sua formação infantil ou não. Por princípio, nós sempre pensamos que tudo tem base na formação infantil. Então, eu vou fazer uma pequena digressão para a gente recuperar alguns conceitos que já são evidentes para nós como profissionais, e a partir daí a gente faz a relação entre psicanálise e dinheiro. Nesta série, meu objetivo é falar sobre a nossa relação de psicanalistas com o dinheiro, mas para isso eu preciso fazer toda uma construção intelectual. Me acompanhem nesse e nos outros episódios. É evidente para nós na psicanálise que nós temos um preceito fundamental que governa, que direciona todo o nosso olhar sobre as pessoas. Nós, dentro da nossa lógica de funcionamento, acreditamos que as pessoas são formadas pelas suas experiências infantis. Nesse ponto, eu tenho que evocar um princípio filosófico que torna essa concepção um pouco mais clara. Quando nós somos cristãos, aqui no Ocidente nós somos predominantemente cristãos, nós herdamos um platonismo. Os filósofos cristãos foram muito responsáveis por manterem na atualidade um princípio platônico que é o princípio do dualismo. No princípio do dualismo, nós temos que existe corpo, existe alma, e ambos, os dois, são entidades separadas. O que está dito nessa concepção é que o corpo é uma espécie de invólucro, de instrumento, de uma alma que se gruda nele por obrigação, que tão logo possa, vai se libertar dele. No cristianismo, isso vira a ideia de corpo como carne, como aquilo que se deteriora, como aquilo que é desprezível e que contém apetites desprezíveis. E a alma, isso que nos assemelha à divindade, isso que é elevado, isso que é justo, isso que é bom. A ideia platônica é justamente essa, de que aquilo que está relacionado com o mundo material é passível de deterioração, e aquilo que está relacionado com o mundo da alma, das formas, das realidades imutáveis, permanece sempre o mesmo e permanece como referência de tudo que a gente vai pensar. O pensamento é uma articulação do intelecto, da alma. A ideia é que um corpo, por exemplo, não pensa. Isso é uma visão dualista, que considera que o ser humano, por exemplo, toda a natureza na verdade, mas o ser humano, por exemplo, é composto por essa dualidade, corpo e alma. Quando Freud começa a pensar a psicanálise, ele rompe com essa visão. Pegando a linhagem da filosofia, tem alguns autores que passam por isso. Na antiguidade, eu gosto muito de me lembrar do Demócrito. Nós temos pouquíssimos escritos sobre ele. Aliás, até existe uma história de que o Platão mandou queimar os livros dele, porque não gostava das coisas que ele dizia. É sempre legal porque a gente acha que censura é uma coisa da atualidade, né? Mas sempre existiu censura dos mais fortes sobre os mais fracos. Depois, a gente tem, assim, mais perto, acho que notadamente o Spinoza. Ninguém como ele
para defender essa ideia de unicidade, de que nós não somos separados. E depois, talvez um pouco Nietzsche e o nosso interessado, o nosso patrono, o Freud. O Freud, ele, pegando a linhagem da filosofia, é interessante porque, assim, o Freud não é um filósofo, mas ele pode, por alguns autores da filosofia, ele é considerado um filósofo. E pegando essa linha da filosofia, ele rompe com a noção dualista de realidade e começa a aplicar uma noção de monismo. Não estranhe a palavra, é unicidade. Monismo tem a ver com unicidade. Isso quer dizer que eu não posso considerar, pensando só no quesito organismo, corpo e alma como realidades distintas. No Spinoza isso fica bem evidente, uma ideia de uma substância que se manifesta em formas diferentes. Então, uma forma seriam as formas materiais, outras formas seriam as formas inteligíveis, manifestações da mesma substância. Quando a gente está falando do Freud, aí a gente vai aplicar isso da seguinte maneira. Ora, isso que você chama de alma é uma expressão direta da vida do seu corpo. Então, a alma, ela não é uma entidade outra que vem de algum lugar externo e habita o corpo. A alma é o próprio corpo em movimento. Esse corpo vivendo, ele produz alma. A vida do corpo é a alma. Nesse ponto, é inseparável corpo e alma. Não é possível separar essas estruturas, elas são a mesma coisa em manifestações aparentemente diferentes. Quando Freud vai falar sobre as fases do desenvolvimento infantil, é nesse ponto que nós estamos. Ele, em nos descrevendo as fases do desenvolvimento infantil, ele e os outros autores da psicanálise que assim fizeram, estão nos traduzindo uma realidade muito simples, mas sempre controversa para nós que temos pensamento dualista, que é qualquer coisa, qualquer aficção, qualquer ideia que você traduza como sendo da sua alma é resultado de algum movimento, de alguma percepção corporal. Logo, quando Freud falou que, por exemplo, a nossa capacidade de revolta estava vinculado com um certo erotismo anal, isso foi muito, muito mal recebido. Mas certamente porque a pessoa não tinha essa compreensão. Quando Freud está falando de sensações físicas e construções psíquicas, ele sempre pensa uma como base para outra. A ideia da psicanálise freudiana, notadamente, é que, por exemplo, quando você é amamentado, você recebe leite, mas você também recebe a capacidade de se vincular a alguém. É uma certa articulação da nossa biologia em relação às nossas experiências. A noção é sempre essa. Eu tenho uma sensação, uma realidade física que constrói uma realidade psíquica. No começo, essas experiências sempre são do físico para o psíquico. Então, quando eu vejo uma característica da vida adulta, eu tenho que pensar que ela é um resultante, uma lembrança, uma sublimação ou uma vontade de fazer o contrário daquilo que foi motivado pela sensação física. Qualquer relação que eu tenha na atualidade deve encontrar um correspondente na minha vida psíquica infantil. Se você está acostumado
acostumada a acompanhar as minhas falas, você talvez já tenha ouvido esse exemplo. Eu sempre que vou falar isso dou o mesmo exemplo porque ele faz muito sentido para mim e eu sempre estou me pensando que eu tenho que inventar outro exemplo, mas ao mesmo. Eu dou um exemplo que é assim. Quando uma tartaruga nasce, ela tem todas as competências necessárias para sua sobrevivência. Então, estou pensando nas tartarugas marinhas, ela sai do ovo numa praia, caminha em direção ao mar, e aí no encontro dela com a areia, com a água, com os enfrentamentos todos que ela vai ter para a manutenção da sua vida, ela desenvolve tudo que ela precisa para sobreviver. É como se tudo que ela precisasse para sobreviver já tivesse lá previsto em alguma disposição genética. Quando nós estamos falando de um mamífero, e aí o meu exemplo é um leão, ele não tem em si todas as informações necessárias para a própria sobrevivência. Um leão, como é comum em todos os mamíferos, aprende com um grupo de mamíferos mais velho como sobreviver ao próprio ambiente. Ele vai aprender com o mais velho qual é o território deles, o que ele pode comer, onde ele pode encontrar água, com quem e como ele pode e deve se relacionar. É sempre um mais velho que vai dar para ele indicações de sobrevivência. Com isso, nós temos que a tartaruguinha, quando aconteceu o advento da humanidade, se colocasse em risco. Na minha imagem é assim, as tartarugas ao saírem do ovo na praia, elas têm uma informação que diz siga a luz. Só que alguns milhares de anos se passaram e seres humanos se desenvolveram e construíram em frente à praia prédios espelhados. Tartaruguinha sai do ovo e ela não sabe que direção seguir. Ela não sabe se ela vai na direção da água ou na direção do prédio, porque ela não consegue distinguir um do outro. Na configuração dela não estava prevista a existência de prédios espelhados. Com isso eu estou dizendo assim, a capacidade de adaptação dela a modificações em relação a um mamífero é menor. Já o leãozinho, ele consegue aprender com os mais velhos. Então ele pode, por exemplo, se tornar um leão doméstico, que bebe leite de vaca e convive com cachorros infinitamente mais fracos que ele, como se fossem seus superiores. Ele aprendeu com os mais velhos do ambiente como sobreviver. Quando nós estamos falando da nossa humanidade, quando nós estamos falando do nosso processo de crescimento, nós estamos dentro desta referência. Nós somos um bicho de desenvolvimento bastante tardio, bastante tardio. Nós levamos... Algumas pessoas levam 40 anos, mas pegando as referências básicas da psicanálise, a gente leva alguma coisa em torno de 4, 5 anos para ter autonomia. Coordenação motora, capacidade de fala, ou seja, comunicação com os pares, capacidade de existência no ambiente. Então, em torno de 4 anos, o que a maior parte dos animais, os mamíferos como nós, conseguem em torno de 4, 5 meses de vida. Esse desenvolvimento tardio sugere, conta a história da nossa grande capacidade de adaptação. Mas também conta a história de uma série de experiências primárias que são vividas como aprendizado de sobrevivência. A ideia é que as nossas experiências infantis são referência de sobrevivência, são modelos que nós vamos utilizar durante toda a vida. É como se fosse alguma coisa assim, diante de uma situação nova, de uma experiência, de um inusitado, eu procuro nas minhas referências formadoras
algo similar, algo que me dê noção do que fazer e copio aquele modelo. A gente gosta de chamar as crianças de perversos polimorfos. Então, crianças são sempre seres muito preparados a aprender e muito moldáveis. Não tem para a criança uma referência de certo e errado, de bom e ruim. Ela vai se adaptando àquilo que está sendo apresentado pelo ambiente. Quanto mais rico é esse ambiente, maior a capacidade dela de apresentar diversidade de comportamento, de possibilidades de interpretação do mundo, enfim, apresentar toda a sua riqueza enquanto ser humano. Quando nós estamos falando de erotismo, o erotismo foi a referência que nós utilizamos para pensar o nosso desenvolvimento. A gente pensa que o que nos move é procurar prazer e evitar sofrimento. Então, a psicobiologia humana tem duas grandes motivações: procurar prazer e evitar sofrimento. Esse prazer, na verdade, essa dinâmica, essa energia que motiva a vida, nós chamamos de libido. Quando nós vamos falar de erotismo, nós estamos dizendo assim: existe energia, existe libido em todas as funções vitais. Se elas são necessárias à vida, se elas são funções vitais, elas vêm misturado com algum tipo de prazer. Elas vêm misturado com alguma possibilidade de desenvolver significado a respeito daquele evento. A gente acredita que algumas pessoas, por uma constituição biológica ou por determinadas experiências sociais, sociais, nesse caso, como estamos falando de crianças, representadas pelo cuidado paterno, cuidado materno, tem a zona anal mais excitável, mais sensível. Aliás, a analidade toda para nós é bastante interessante, porque ela vai contar primeiro a história de uma certa tentativa de ter autonomia em relação ao ambiente. Quando a gente é bebê, a gente recebe o seio, recebe o leite, recebe o alimento. E a gente é todo necessidade, e esse portador do seio é todo poder. É dele o alimento, é dele, em última instância, a determinação da vida. Na fase anal, estamos um pouco maiores, estamos um pouco mais coordenados muscularmente, e diz-se que começamos a fazer experimentos para perceber o quanto temos possibilidade de controle sobre a nossa realidade. Como temos possibilidade de controle sobre o nosso mundo. Isso se dá, primeiro, pela tentativa de controle dos próprios esfíncteres. Então, a noção é que a primeira tentativa de controle que a gente faz do ambiente é controlando os próprios esfíncteres. E aí, a gente vai ter fantasias de controle das pessoas em torno de nós. Na nossa cultura, a gente tem essa preocupação ou cuidado com as fezes infantis. Então, a gente coloca uma coisa que a gente chama de fralda e fica lá vendo, observando, limpando, dando atenção para a criança na medida em que ela faz o cocô, não faz o cocô, controla o cocô. Isso vai passando para a criança uma noção de que aquele tipo de produção é extremamente importante. E a gente diz que a criança vai encontrando prazer em reter e em expulsar as próprias fezes. Essa dinâmica de reter fezes e expulsar as próprias fezes vai criar uma disposição de caráter, digamos assim. Para nós, em psicanálise, caráter não é uma construção moral. Caráter é uma forma de reação ao ambiente. Então,
Quando a gente fala, por exemplo, de um caráter anal, como que o Freud descreveu, a gente está falando de uma disposição para construir ideias a partir das sensações anais. Então, qual era a grande intenção da analidade? Controlar e expulsar as fezes. Isso vai gerar uma ideia de capacidade de controle que na vida adulta vai se sublimar, por exemplo, num senso de organização, numa preocupação, às vezes exacerbada com a limpeza, numa obstinação que a gente pode chamar, nos casos extremados, de teimosia. A ideia, então, é que, olha, a característica da teimosia, ela surge em função de sensações anais exacerbadas numa determinada fase do desenvolvimento. Isso é pensamento psicanalítico. Nenhuma característica psíquica é desprovida de uma contraparte sensorial, física, construída nos processos de vivência da primeira infância. Dentro desta lógica, a gente observa que as crianças só começam a se interessar por dinheiro quando tem que abandonar suas práticas de controle anal. Então, quando ela tem que deixar de dar atenção ao seu funcionamento anal em prol de uma certa inserção social, ela sublima a relação que tinha com as próprias fezes em objetos. O dinheiro é um desses objetos. Nessa linha, a gente tem que fezes e dinheiro estão intimamente relacionados no nosso psiquismo. Não é à toa que na nossa linguagem aparecem expressões do tipo cofrinho e poupança para se referirem às nádegas, enfim, inúmeras articulações sociais para falar que a gente linguisticamente construiu, intui essa construção infantil de relacionar poupança, cocô, bunda, dinheiro. A gente faz essa articulação. E aí, com isso, a gente pode fazer algumas observações. A sua relação com dinheiro foi determinada na sua fase do desenvolvimento, que nós chamamos de fase anal, alguma coisa entre o primeiro e segundo ano de vida, e ela tem uma disposição biológica que pode ser herdada e também tem traços da relação que o ambiente tinha com você nesta época do desenvolvimento. Como o seu cocô foi recebido pelo ambiente? As pessoas aplaudiam, faziam festa, as pessoas tinham nojo. Tem muitas crianças, infelizmente, que foram e são maltratadas por causa do cocô. Então, crianças que, ao fazerem cocô, são castigadas. Formas de limpeza desagradáveis. Já vi história de espancamento com criança que tirou a própria fralda e de repente brincou com o cocô. O pai e a mãe ficou escandalizado com isso e agrediu a criança. Todos esses eventos vão contar a história de como você conseguiu fazer essa transição do relacionamento direto para o cocô com as suas representantes sociais, por exemplo, o dinheiro. Então, para entender nas bases do psiquismo onde está a relação com o dinheiro, a gente precisa pesquisar esse funcionamento anal e esse tratamento anal. É muito importante entender se a pessoa que cuidava de você tinha nojo de você, tinha asco
se ela tinha indiferença ou se ela tinha algum apreço, se ela cuidava naturalmente, com carinho, ou se ela se sentia agredida, diminuída, humilhada por ter que limpar a bunda de alguém. Essa expressão é legal, assim, a ideia de a gente tem essa noção de que se alguém está limpando a minha bunda, esse alguém está sujeito a mim. Esse alguém é de alguma forma inferior a mim. Se a mãe, o pai, a pessoa que cuidava de você tiver essa concepção, você vai ter resquícios, traços disso no seu comportamento. Então, o que nós vamos pensar é justamente isso, que a relação anal, ou seja, as experiências anais que tive na minha fase do desenvolvimento servem de referência para minha relação com o dinheiro. O dinheiro em si não é um elemento infantil diretamente, mas a gente observa que o interesse por ele vem na medida em que a gente deixa de ter vínculo, deixa de ter contato direto com as nossas relações anais, e a noção é de que essa transição vai carregar os afetos da fase anterior. Então, a forma como o meu cocô era recebido, agora eu vou transportar para a forma como a minha obra é recebida no ambiente. A gente tem essa referência linguística também. Fulano está obrando, ele está tendo uma diarreia. Obrar. Esta relação conta pra gente a história também da nossa produção. Muitos autores dizem que o cocô é a primeira obra que a gente tem no mundo. É o nosso primeiro sentido de realização. A ideia de que você dá alguma coisa de presente por mundo. Essa evidência psíquica, por exemplo, explica o fato de alguns assaltantes defecarem lá no lugar assaltado, no lugar assim do crime. Então imagina, alguém invade a sua casa e rouba alguma coisa, leva alguma coisa de você e faz cocô no meio da sua sala. Isso era alguma coisa bastante comum antigamente. Hoje eu não sei, nunca mais ouvi histórias assim, mas era algo bastante comum. E o que está acontecendo aí? Na nossa relação psíquica, o que está acontecendo é que a pessoa levou alguma coisa da sua casa e ela deixou alguma coisa dela. O cocô que ela deixou para você não foi só uma disposição de agressividade. Aliás, na maior parte das vezes, quando isso pode ser pesquisado, inconscientemente a pessoa está te deixando um presente. Eu te levei alguma coisa, eu estou te deixando a obra que eu tenho. A obra que eu tenho é o meu cocô. É quase como se inconscientemente a pessoa estivesse fazendo a mesma relação de troca que a gente faz na loja. Eu vou lá, trago um objeto e deixo o dinheiro. Ela que está desprovida de dinheiro, enfim, por motivos que nós podemos pesquisar, mas essa pessoa que está desprovida de dinheiro não está desprovida do elemento concreto que deu base para a nossa concepção de obra e, portanto, de dinheiro, que é o próprio cocô. Então, ela vai e deixa o próprio cocô como pagamento para você do que ela levou da sua casa. Não é interessante a gente pensar? Porque quando a gente chega, a gente pensa, nossa, invadiu a minha casa e ainda fez cocô aqui no meio da sala, como se a pessoa estivesse tentando te agredir. Mas, na verdade, ela está tentando te pagar. Quando essa pessoa é encontrada, ela vai falar de um sentimento de culpa pelo que ela fez. O cocô dela na cena do ambiente representa isso. Mais uma noção de que no nosso inconsciente, esses elementos estão intimamente vinculados. Intimamente vinculados.
Eu gosto que a gente pense sobre isso, bem, primeiro porque nós somos psicanalistas e nós devemos ser capazes de fazer essa relação. Saber em que fase do desenvolvimento é desenvolvida cada característica, cada potencial subjetivo, e não que ele esteja condenado a ser desenvolvido ali, que só ali aconteça, mas como a psicanálise é essa disciplina psicofísica, como eu estava explicando no começo, monista, que relaciona a capacidade de construção psíquica com as sensações físicas, com as determinações físicas, a gente acaba entendendo que as nossas afecções psíquicas são, em sua grande parte, uma certa interpretação das nossas dinâmicas corporais. E quando a gente vai falar daquilo que em psicanálise nós chamamos de elaboração, por exemplo, a gente está falando de outra interpretação possível de determinadas sensações corporais. A ideia de relacionar-se com o dinheiro retendo, por exemplo, vai ser muito comum em pessoas que têm prisão de ventre. A ideia do desperdício, da não valorização da própria obra, vai ser muito comum em pessoas, por exemplo, que a gente vai chamar hoje em dia de sensíveis, que têm alergias alimentares, que acabam sempre desencadeando algum tipo de diarreia. A noção é de que a gente inconscientemente sabe dessa relação entre as nossas construções psíquicas e as nossas sensações físicas. Então, quando a gente está falando de dinheiro e da nossa relação com o dinheiro, uma das principais reflexões que nós fazemos é sobre a nossa atualidade. Quanto da nossa atualidade contém das nossas dinâmicas eróticas anais? E aí, quando eu falo de erotismo, você pensa em prazer, e tá correto em pensar assim. Na verdade, erotismo inclui prazer e dor. O sentido de erótico é desprovido de capacidade de moralização. É como se os nossos sentidos e até os nossos neurônios tivessem preparados para entender intensidade de sensação. E que a gente vai articulando essas sensações para defini-las como prazer e dor no nosso processo de crescimento. Depende da finalidade, depende das experiências que eu tive em função daquele gesto original. Freud diz, por exemplo, que as carícias sexuais elas podem ser extremamente irritantes fora do contexto sexual. Então, para a gente entender que a ideia de prazer e dor na psicanálise, elas não são fáceis de separar. Quando a gente fala de erotismo anal, então a gente está falando que existe prazer na retenção e prazer na expulsão. E aí, traduzindo para a nossa relação com o dinheiro, eu vou ter que pensar que existe prazer no excesso e na retenção do dinheiro e prazer na sua falta também. Nós gostamos de pensar as realidades que se nos apresentam a partir de dinâmicas psíquicas, a partir de dinâmicas eróticas. E dentro dessa dinâmica erótica, a sua relação com o dinheiro também é erótica. Também envolve a sua capacidade de sentir prazer. Quando, então, nós psicanalistas vamos pensar sobre dinheiro em outra pessoa, isso mais tarde, nós vamos ter uma conversa sobre isso futuramente, isso mais tarde vai falar da nossa capacidade ou não para negociar o preço da sessão, para valorizar o nosso próprio trabalho. Tem muitos psicanalistas que consideram que a prática da psicanálise deveria ser uma prática voluntária,
porque é uma prática de cuidado com o outro que deveria ser feita gratuitamente. Tem outras pessoas que supervalorizam a sua produção, então que elas acham que elas são extremamente especiais e que ela está te dando a sublime honra de falar com ela. Então a hora dela é desproporcionalmente cara, pensando em experiência, em qualificação profissional, etc. Ela cobra um valor desproporcional por aquilo. E aí, por exemplo, nunca consegue manter uma clínica a longo prazo, porque ela cobra. Vocês sabem, quando a gente cobra, sempre existe quem queira, quem possa pagar, mas aí a pessoa não sente que está recebendo o serviço pelo qual ela pagou, desiste do tratamento e esse tratamento vai precisar começar de novo com outra pessoa. Então é uma perda para a pessoa que está sendo atendida e é uma perda para o profissional que está sempre de alguma forma tendo que recomeçar o seu trabalho de conquista de um paciente e claro, a partir da conquista do paciente, a possibilidade de desenvolvimento da sua observação psicanalítica. A ideia é que tudo isso está dentro desse mesmo referencial que nós vamos chamar de erotismo anal. Então, se você tem facilidade ou dificuldade para lidar com esses elementos, se você se vê subvalorizado ou se você se subvaloriza nessa coisa mesmo de cobrar, de reconhecer o próprio trabalho, de se reconhecer como alguém que realiza algo importante e valoroso para o mundo, nós estamos falando do erotismo anal. Nós estamos falando de uma fase do desenvolvimento em que as suas fezes foram ou não valorizadas. Essa valorização ou não valorização permanece lá no seu inconsciente ou aqui no seu inconsciente. O inconsciente é sempre mais perto do que longe. Aqui no seu inconsciente como referência dos seus relacionamentos com a sua produção no mundo. Eu acho importantíssimo nós profissionais refletirmos sobre isso. Às vezes eu vejo pessoas psicanalistas que acabam cometendo um erro fundamental que, na minha maneira de entender, um erro de pensamento que a psicanálise veio para sanar, que é atribuir ao outro responsabilidade pelos eventos que lhe acontecem. A psicanálise, ela não redime o outro de suas responsabilidades, mas ela não considera o outro todo-poderoso sobre a minha realidade. Então, aquilo que acontece comigo depende de mim, depende da minha capacidade de interpretação da realidade e, em última instância, depende das minhas dinâmicas de prazer. Como eu sinto prazer. Moto passando e muito barulhenta. Eu acho que os coachings aproveitaram esse conceito da psicanálise para falar assim, você não quer sair da sua zona de conforto. Psicanálise não tem esse termo, zona de conforto, mas a gente tem um termo que se chama área erógena e disposições para o prazer. O que a gente entende fazendo psicanálise é que a gente gosta de sentir prazer de algumas maneiras. Eu diria até que alguns de nós estão viciados em sentir prazer sempre da mesma maneira. Quando nós falamos de erotismo anal, nós estamos falando de uma dessas manifestações. Pode ser que você tenha se acostumado com as restrições financeiras que você tem. Pode ser que você se ache especial demais para trabalhar.
Pode ser que você pense que as pessoas têm que te entender a qualquer custo e que você não precisa fazer nenhum esforço para ser compreendido por elas. E pode ser que você tenha o hábito de traduzir as pessoas que não te compreendem, que não te dão o valor que você acha que merece, que não te reconhecem. Pode ser que você tenha desenvolvido o hábito de traduzir essas pessoas como abusivas, pouco inteligentes. É muito comum a gente ouvir gente dizendo que mas também ele não leu o que eu li, não estudou o que eu estudei, não frequentou os círculos que eu frequento, ele não pode compreender. Eu já conheci muitos artistas que, na minha pouquíssima compreensão da realidade, eram muito ruins, sabe? Músicos involuntariamente desafinados, atores que não passaram veracidade nenhuma nos personagens que construíam, e eles acreditavam que não eram reconhecidos porque estavam presos num sistema injusto que não reconhecia a arte verdadeira. Eu não estou dizendo que o sistema seja justo e eu não estou dizendo que toda bela arte, toda bela produção humana recebe o reconhecimento que merece. Mas eu estou dizendo que existem pessoas que não estão dispostas a trabalharem para transformarem o seu talento numa articulação que seja comunicável para os outros. Como se elas estivessem presas numa imagem de si mesmas que devesse ser reconhecida independente do que elas fazem. E aí eu preciso lembrar a vocês que o que diferencia uma criança de um adulto é que o adulto tem capacidade para o trabalho. E trabalho é transformação da realidade. Trabalho é articulação em relação ao outro. Eu me esforço para falar com você. É mais simples não falar com você. É mais simples não trabalhar, não usar a minha força para modificar um ambiente que me incomode. É mais fácil, é mais econômico, mas não é efetivo pensando em sobrevivência e não é efetivo pensando em satisfação. Então, quando a gente está pensando em dinheiro na psicanálise, nas nossas relações com o dinheiro, se temos ou não temos, se queremos mais ou queremos menos, geralmente a gente quer mais do que menos, a gente está pensando numa certa organização erótica com a qual nós sentimos prazer. Eu acho que conseguir admitir que você sente prazer com a própria condição é um bom início de tratamento. Então, se você quer pensar sobre dinheiro, se você quer pensar sobre as suas articulações de dinheiro na sua própria clínica, começa pensando em você mesmo, no seu erotismo anal e o quanto você está indisposto a modificar as formas que você sente prazer. Antes de propor esse desafio a outra pessoa, nós psicanalistas fazemos isso conosco mesmo. Antes de dizer, puxa vida, as pessoas na minha cidade não valorizam o meu trabalho, a gente vai dizer, ou pelo menos fazer a pergunta, será que eu valorizo o meu trabalho? Será que eu tenho disposição para trabalhar mais ou eu, no pouco que faço, já sinto que estou fazendo muito? Não estou dizendo, gente, que a gente sabe o que fazer. A gente sempre vai precisar de orientação e estudo, mas estudar, procurar a solução é uma orientação para o trabalho.
Psicanálise é uma coisa que primeiro a gente faz com a gente e depois a gente faz com as outras pessoas. Então é muito importante que você, que é profissional da psicanálise, antes de fazer qualquer crítica à estrutura social na qual você está inserida, investigue o quanto dessa estrutura social está introjetada em você. Porque é disso que a gente está falando. Não é que a estrutura social não existe, não é que as dificuldades não existem, é que elas existem em você. Afinal de contas, você não é um herdeiro de plagas celestiais. Você é um fruto direto do mundo no qual você vive. E o mundo no qual você vive, vive em você e é sustentado pelas suas disposições eróticas. É sustentado pelas suas disposições libidinosas. Então, se você quer saber como é a sua relação com o dinheiro, comece observando qual é a sua relação com as suas próprias fezes. Esse é o nosso podcast de prática clínica. Eu espero você no próximo episódio.